Olá, bem-vindos! Estamos de volta para mais uma aula do nosso curso de PHP e nessa aula nós vamos começar a trabalhar com sessões. O que é uma sessão? Eu tenho aqui uma definição sobre sessões que eu vou ler para vocês. As sessões são métodos de manter ou preservar determinados dados e mantê-los ativos enquanto o navegador do cliente estiver aberto ou enquanto a sessão não expirar, por inatividade ou por algum ponto que você mandou que ela expirasse. Então, por exemplo, eu quero acessar uma área restrita, onde vai ter um usuário e uma senha. Então, eu mando abrir uma sessão e essa sessão vai ficar ativa até que eu esteja com o navegador aberto. A partir do momento que eu fecho o navegador, ele fecha essa sessão, ele elimina essa sessão. Aí eu abro novamente, o navegador entra na minha página onde eu estou chamando aquela sessão e ele ativa ela outra vez. É mais ou menos isso. Então, é um método de manter ou preservar determinados dados. Então, vamos lá. Eu criei aqui o login autentica, eu criei a index, que é onde ela vai chamar o usuário e a senha, e o login verifica. Então, na index, eu criei um formulário, tá bem? Coisa bem fácil, que você já sabe fazer, monte o seu formulário, cria o formulário, dentro do formulário você coloca a caixinha usuário, só vou montar aqui para que você veja como faz para você montar o seu, e a senha. Então, usuário e senha. E o botão para logar. Então, é isso que você vai fazer. Você vai montar o formulário com o usuário, o nome da caixa usuário e o nome da caixa senha, senha. Certo? Então, eu já montei. Vou desfazer isso aqui. Eu já tenho o meu formulário com a minha caixa de texto usuário e a minha caixa de texto senha. E aqui no tipo, ó, onde está linha simples, várias linhas, eu escolho a opção senha, para que não seja visível a senha. Quando você digita, fica o asterisco. Agora, no código fonte disso daqui, deixa eu vir para o código fonte, não tem nada de diferente. É o que foi montado lá. A única coisa é o que eu coloquei um PHP chamando uma variável mensagem, que é onde eu vou passar as mensagens. Usuário errado, senha inválida, alguma coisa assim. Então, só insira aí logo abaixo do body, eu só coloquei aqui abaixo do body, a mensagem. E aqui no método do meu formulário vai ser post, porque ele vai vir de um formulário. E o action está chamando quem? O login autentica. O login autentica, que eu abro o PHP e abro aqui a sessão, ó, sessão Start. Estou dando um Start na minha sessão. Estou abrindo essa sessão aqui. Até que o navegador estiver aberto, ele vai continuar dentro dessa página. Quando eu fechar, ele encerra a minha sessão. Então, sessão Start, abre, fecha parênteses, ponto e vírgula. Abri a sessão. Aqui eu verifico, aqui eu digo que a variável usuário vai ser isso daqui. Então, a minha variável usuário vai armazenar curso. Poderia ser outra coisa que você queira. Esse vai ser o meu usuário e essa vai ser a minha senha. Então, na variável senha, eu estou armazenando essa senha aqui. Eu não estou usando banco de dados aqui. Por isso, da seção Start, e por isso que eu armazeno já diretamente o usuário e a senha. Aí, aqui eu faço a verificação. Se o usuário for igual ao usuário que veio do formulário, que eu digitei no formulário, então estou usando o post, né? Então, se a variável usuário que está aqui for igual ao que eu digitei na caixa do meu formulário e a senha também for igual à senha que eu digitei na caixa do meu formulário, ele abre a sessão. Então, a variável global session login igual a verdadeiro. Eu estou dando um nome aqui para minha sessão, então ela é true.
quer dizer que ela é verdadeira, se ele for igual, e ele vai localizar o gerenciador de imagem. Então, o gerenciador de imagem só vai poder ser aberto se a pessoa entrar com usuário e senha. É uma área restrita. Por que desse ponto barra? Porque eu estou com uma pasta, deixa eu achar aqui, eu criei uma pasta restrita e dentro eu coloquei o login autentica e o login verifica e a index. E o meu gerenciador de imagens está fora dessa pasta. Então, eu coloco ponto barra para ele voltar para a pasta anterior. Aqui eu uso o comando read location, ele vai localizar o gerenciador. Caso contrário, o que ele vai dizer? Ele vai localizar a index e vai aparecer a mensagem que eu coloquei para ser exibida aqui, ó, MSG, aqui na index. Então, ele vai dizer, verifique seu usuário e senha. E dá um exit para sair disso daqui, para que a pessoa possa digitar novamente o usuário e a senha. Daí eu criei um login verifica. O login verifica, eu vou chamar ele lá no meu gerenciador e vou dizer assim, eu estou dizendo assim, se a pessoa tentar acessar o gerenciador lá na URL, ele vai dizer área restrita. Ele vai localizar a index, então olha só, se a seção login for igual a falsa, quer dizer, se eu não loguei aqui, ó, que aqui eu falei que se ela fosse verdadeira, era para ele fazer isso aqui, para ele abrir o gerenciador. E aqui, se ela for falsa. Então, se ela for falsa, ele vai dizer o quê? Ele vai localizar a index e vai aparecer a mensagem, área restrita. Aí aqui no gerenciador de imagens, eu chamo, eu dou include, pode ser o include ou pode ser o require. Eu dou o include no meu login verifica, que ele vai verificar se realmente existe a minha sessão. Se ela não existir, ele não vai acessar. E agora nós vamos testar isso aqui. Só que isso só funciona se eu estiver hospedado em um FTP. Se eu der um F12 aqui, não vai dar certo. Eu até dei um F12 para que você veja, ó, ele dá um erro na sessão aqui, ó. Tá vendo? Ele acessa e dá um erro, dá um aviso, né? Porque eu estou offline. Então, eu criei aqui no FTP, eu já coloquei num FTP que eu tenho próprio para isso, tá? Então, um FTP alunos. Dentro da pasta PHP, eu tenho o meu gerenciador. Então, eu vou fechar isso aqui e vou entrar para ver se eu consigo logar sem usuário e a senha. Ó, aqui no meu FTP eu tenho o gerenciador e eu tenho a pasta restrita com o meu login verifica, index e login autentica. Eu vou tentar acessar o meu gerenciador aqui para ver se ele acessa. Quando eu tentei acessar o meu arquivo pelo navegador, ele apareceu aqui, ó, área restrita, entre com o usuário e a senha. O meu usuário era curso, a minha senha era 1, 2, 3, 4, 5, 6, entrar. Aí deu certo. Ele não mostrou nenhum registro aqui, porque eu não tenho nada no banco de dados online, tá tudo no localhost, mas ele acessou o arquivo depois que eu coloquei a senha. E o interessante é que você coloque isso daqui, ó, em todos os arquivos. Eu coloquei aqui no gerenciador, mas eu posso colocar também aonde? No cadastro. Então, cadastro IMG, eu coloco ele aqui também. A pessoa só vai poder cadastrar depois que ela entrar com o usuário e a senha. Agora, para testar isso aqui, eu tenho que pôr no FTP, tá? No alterar também eu posso pôr, alterar cadastro imagem, também coloco ele e chamo isso aqui, chamo o login verifica em todos os meus arquivos. Isso significa que se a pessoa tentar acessar o meu cadastro de imagem pelo URL, ele não vai conseguir, porque ele vai pedir o usuário e a senha aqui. E isso você monta para criar a área restrita. Então, o que você precisa para fazer essa área restrita? Você precisa fazer o login, onde você vai definir
o usuário e a senha e verificar se o usuário e a senha estão corretos. Você precisa da página aonde você vai entrar com o usuário e a senha, então a página com o formulário, que vai chamar o login autentica. E o login verifica, que vai verificar se a sessão é verdadeira ou falsa. Se ela for verdadeira, quer dizer, você entrou com o usuário e a senha. Ele loga, ele mostra o registro. Se você não entrou com o usuário e a senha, ele vai voltar e dizer que essa área é restrita. E depois você precisa dar um include em todos os arquivos que você quer que sejam acessados somente com o usuário e a senha. Então, monte os seus arquivos, você tem no seu material, e depois eu vou deixar disponível para você baixá-los e verificar juntamente com os seus. Por essa aula é só, um grande abraço e até a próxima.